A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor. E neste momento eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23 ao 25. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestaremos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se aproxima aquele dia. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que nós possamos reter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é Deus para conosco. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. O que a palavra diz vai se cumprir, porque Ele é fiel. E ainda nos diz aqui para nós estarmos, estimulamos um ao outro, animando um ao outro, porque nesse momento nós temos vivido, nós precisamos disso. São tantas notícias ruins, são tantos números que nos deixam entristecidos, mas nós precisamos estar firmes, fortes, confiando na palavra do Senhor, né? E fala assim que nós devemos admoestar os irmãos, que nós devemos estar incentivando, que nós devemos estar, né, juntos ali, porque diz que se aproxima aquele dia, né? Em algumas versões fala assim, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, e que nós possamos estar, irmãos, estimulando um ao outro, que nós possamos estar mandando mensagem, mandando uma palavra, mandando um hino, fazendo uma ligação, porque é isso que nós precisamos nesse momento, estarmos orando juntos, estarmos, né, nessa caminhada com o Senhor, porque se aproxima aquele grande dia. Nós temos visto que a palavra de Deus a cada dia, ela tem se cumprido, e cada vez mais nós temos nos aproximado daquele grande dia. Nós precisamos estar, sim, em comunhão com os outros, precisamos sim estar em comunhão com o Pai. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa abençoar o seu lar no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para que Deus possa vir nos abençoar, abençoar a nossa família, a nossa igreja, as igrejas do Senhor, amém? Feche seus olhos aí com a sua família e vamos estar orando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento nós oramos e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa derramar a Tua graça, derramar a Tua esperança, Senhor Jesus, sobre cada lar, ó Pai, cada igreja, cada congregação. Senhor Jesus, nos dando ânimo, ó Pai, colocando fé em nossos corações, que possamos confiar e acreditar naquilo que a Tua palavra diz, que nada nem ninguém venha nos desanimar, mas que a gente possa estar firmes, inabaláveis no Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que estamos reunidos para podermos louvar ao nome do Senhor juntamente com os irmãos, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos louvar o Senhor juntos.
noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Mais uma vez eu estou gravando aqui da minha residência, da minha casa, e hoje nós temos um momento especial, que é o momento de ceia do Senhor. E estaremos trabalhando hoje na pregação, um foco na ceia, e depois teremos um momento da celebração da ceia. Vamos começar a entrar na palavra e entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando a hora, Jesus se pôs à mesa, os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor, nessa noite de domingo, que estamos reunidos com a tua igreja, cada um em sua casa, mas buscando a tua face, que tu possa nos visitar nessa noite de forma poderosa, trazendo conforto, alimento, graça sobre as nossas vidas, para que possamos passar pelas lutas e pelas dificuldades, de cabeça erguida, louvando e glorificando o teu nome. É a nossa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Nós sabemos que a ceia do Senhor, ela deriva da Páscoa. A Páscoa judaica, ela era como um protótipo, né? Como um arquétipo daquilo que aconteceria futuramente. Então, a morte do Cordeiro Pascual, o derramamento do sangue sobre os umbrais das portas e das janelas, o anjo da morte que visitaria as pessoas e quando visse o sangue do Cordeiro Pascual, então aquele sangue impediria o mal, impediria a ação do anjo da morte, o comer da carne do Cordeiro. O próprio Jesus, já na nova aliança, fala que a carne dele é a verdadeira carne e o sangue dele é o verdadeiro alimento. Então quem não comer da minha carne e beber no meu sangue não tem parte comigo, isso em João 6. Então o Senhor deixa bem claro essa relação entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor. E nós sabemos das implicações dela no passado, como ela foi vivida no passado, como ela é vivida no presente e como ela vai ser vivida no futuro. E essa ação escatológica futura da Páscoa é que nós vamos discutir e entender um pouco nessa noite. É sobre a ação escatológica do final dos tempos, da vinda do Senhor. Muitos estão se perguntando, até mesmo os teólogos, pastores, será que é o fim? Será que é o momento do retorno de Jesus? Será que a parousia será agora o retorno do Mestre? Nós não sabemos. Os sinais têm se manifestado e nós sabemos que a cada dia a volta, o retorno do Mestre está mais próximo. Cabe a nós não ficar procurando saber o dia nem a hora, mas procurando sim se preparar para o dia e para a hora. E nós, como atalaias do Senhor, como aqueles que anunciam o Evangelho, pregam a palavra de Deus, que nós possamos gritar a plenos pulmões a todo tempo, alertando o povo de Deus: se preparem, porque a vinda do Senhor é próxima. Se você não está preocupado com isso, lamento lhe dizer, é momento sim de se preocupar. É momento sim de você consertar a sua vida, de você fazer uma autoanálise, ver aquilo que precisa ser mudado e transformado para que você ande de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor nos deseja que façamos. O mais importante não é ser perfeitos, mas ser imitadores de Cristo.
Cada um de nós temos que buscar a semelhança com Cristo, no andar, no falar e no caminhar. E está o tempo todo nessa batalha, nessa luta espiritual, para que jamais desistamos, jamais demos vazão à carne, mas demos vazão ao Espírito de Deus. Porque na verdade a carne é fraca, nós sabemos, como o próprio mestre falou, mas o Espírito está preparado, o Espírito é forte. Precisamos mortificar a carne e alimentar cada dia mais o nosso Espírito. Vamos para a palavra então. Então, aqui Jesus fala que ele já estava desejoso de ter esse momento pascual, desse momento com seus discípulos, em que ele ia celebrar ali a primeira ceia e a última Páscoa. Ali havia uma divisão entre a antiga aliança, que se findava naquele momento, e a nova aliança pelo sangue de Jesus que se iniciaria. Além das evidências de Lucas acerca do contexto pascual da última ceia de Cristo com seus discípulos, todos os sinóticos, bem com os textos paulinos, como 1 de Coríntios 11, registra a linguagem vicária da entrega de Jesus, que fez de si mesmo para a salvação dos seus escolhidos. O que é morte vicária? Morte substitutiva. O Senhor substituiu a nossa morte, era para que nós morrêssemos, era para que nós estivéssemos naquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas houve uma morte vicária, substitutiva, em que o Senhor se mortificou ali, entregou a sua vida na cruz do Calvário, para logo depois ressuscitar. Então nós vamos trabalhar isso. A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é a questão do anúncio da morte de Jesus. Aí eu peço que vocês abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, apenas o versículo de número 26. Nós vamos ler agora a parte A para contextualizar e compreender esse anúncio de morte, e aí depois nós vamos desenvolver mais e entender mais um pouco, ok? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 26, a parte A apenas. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes o cálice, anunciareis a morte do Senhor. Então, toda vez que nós estamos ceando, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos dizendo ele morreu, nós estamos anunciando a morte de Cristo, nós estamos anunciando aquilo que aconteceu. Por que isso é importante? Porque o tempo passa e algumas pessoas chegam a dizer que Jesus era apenas um mito. Alguns acham até que Jesus não existiu, que Davi não existiu e outros tantos não existiram, que é apenas uma história de carochinha, que ele na verdade não morreu. E há outras teorias que dizem que na verdade o Espírito do Cristo veio sobre o homem Jesus e na hora da cruz o Espírito saiu e ficou só o homem. É como se o Espírito falasse, olha, te vira, tchau, agora você sofre aí sozinho. Então tem várias teorias que são heréticas, falhas, que não têm base bíblica. Jesus tinha ali a união que nós chamamos em teologia de união hipostática. Ele era 100% homem e 100% Deus. Talvez alguém fale, mas pastor, se é 100%, como é que pode? Pode, porque é Deus, não é homem. Entendeu? Você tem a visão humana e dentro da visão humana 100% já é um todo. Mas ele é um todo homem e ele é um todo Deus num só. Grande mistério, né? Vamos entender mais então. Então, todas as vezes que comeres e beberes o cálice, anunciarei a morte do Senhor. Só a parte A. Assim como o anfitrião nos tempos da velha aliança, no banquete pascual, testemunhava a ação salvífica de Deus na história, o povo da nova aliança, nós, que queremos proclamar o significado da morte de Jesus. Em termos simples, Paulo enfatiza que a celebração da ceia do Senhor, de fato, proclama, todo o Evangelho e oferece uma instrução e sustento durante a caminhada entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não. O que é o já e ainda não? O reino de Deus
já está entre nós. O reino de Deus se iniciou a partir da vinda do Cristo, que inaugura um novo reino aqui na terra. Então, o já aconteceu, mas ainda não em toda a sua plenitude, em toda a sua força, em toda a sua dimensão. Isso ainda não aconteceu. Isso vai acontecer na volta do Cristo, na parousia, em que ele virá em glória, dominando, separando o joio do trigo, ou seja, entre os bodes e os cabritos, entre aqueles que são seus e aqueles que são do diabo. Então, vai chegar esse momento e a proclamação que a ceia do Senhor faz é essa, que já aconteceu, já se iniciou, mas ainda não. É proclamado o Evangelho, ele é oferecido do início ao fim, naquele momento de ceia, ele se fecha ali. Toda a história do Cristo que vai se concretizar finalmente na cruz do Calvário. A cada ceia, a igreja é convocada a olhar para o passado, sempre lembrando de tudo que aconteceu, da morte do Cristo, da sua redenção, de tudo que aconteceu e da sua ressurreição, principalmente, a fim de proclamar no presente, nos nossos dias, a base para um novo relacionamento com Deus através da morte vicária de Jesus. Então, nós temos livre acesso ao Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora brilha e cada dia vai brilhar mais em nossas vidas. Hoje nós temos um livre acesso ao Senhor. Hoje nós conseguimos, através da proclamação da morte de Cristo, um caminho de acesso, de comunicação com Deus. É isso que a morte vicária de Cristo fez. Ele rompeu, ele quebrou a divisão, aquele vale, aquele buraco, aquele abismo que tinha entre Deus e o homem. A cruz de Cristo cobriu aquele espaço como uma ponte entre o homem e Deus, e houve o religare. Nós nos religamos a Deus, da onde vem o princípio da palavra religião, religar, voltar a caminhar, voltar a andar com Deus novamente, em unidade, em comunhão. E a partir desse momento que a morte de Cristo é proclamada e anunciada pelo próprio Cristo, ele fala que isso ia acontecer, que ele estava ansioso por aquele momento, que era chegada a hora dele, que tudo aquilo ia acontecer, que ali estava sendo proclamada a sua morte, porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes do cálice, anunciarei a morte do Senhor. Ele sabia que eram os últimos momentos dele na terra, Ele sabia que haveria tudo aquilo que tinha que acontecer, aconteceria. Então, esse é o momento de proclamação. E aí chega um momento de esperança na vinda de Jesus. Aí nós entramos na segunda parte, Nós lemos a primeira, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciarei a morte do Senhor. E aí a esperança da vinda de Jesus, que é o segundo ponto que nós vamos desenvolver, até que ele venha. Até que ele venha. E ele virá. E ele virá. Ele prometeu no início a palavra do Senhor, lá no Gênesis, quando o homem peca, que a serpente já mordeu o calcanhar do homem ali, do filho do homem, e esse filho do homem ia pisar a cabeça da serpente. Então, desde lá, tudo foi proclamado até que ele vem, e ele veio. Ele disse que viria, ele veio, ele disse que morreria, ele morreu, ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou, e ele disse que vai voltar, e ele vai voltar. Então prepare-se, irmão. Alinhe a sua vida, procure cortar as arestas, porque vai chegar um momento que o Senhor vem buscar a sua igreja. É importante que você esteja preparado. É importante que você esteja ligado com Deus, esperando, pronto. Não como aquelas noivas que estavam ali e estavam despreparadas e acabou o azeite da botija. Estejam preparadas, alertas, com azeite, com unção, na presença de Deus, porque o Mestre vai voltar.
Voltemos ao nosso tema. A ceia do Senhor é escatologicamente orientada. O que é escatológico? Escatologia vem de escato, das últimas coisas, dos últimos dias. Então o Senhor está proclamando aquilo que ia acontecer até que ele voltasse. Então ele já fala que ele vai voltar, ele já fala do momento da volta do Senhor, tá? E nós vamos ceiar com Deus na ceia do Cordeiro. Nós vamos chegar nesse momento. Então, com isso, o que se quer dizer é que a mesa do Senhor, além do significado sacrificial, que aponta para o sacrifício absoluto de Jesus em nosso lugar, também expressa outra coisa, o caráter escatológico da vinda do reino de Deus. Lembra do já, mas ainda não? Ele vai se firmar por completo no retorno do Cristo. O estabelecimento do reino de Deus, a nova aliança, estão indissolúveis, ligados no significado da ceia do Senhor. O culto cristão eucarístico, como a Igreja Católica fala, Eucaristia, é Cristo ou o Senhor na Eucaristia, ali nos elementos de ceia, a presença de Deus, nos conduz para trás ao crucificado e a ressurreição nos transporta em seguida para aquele que virá no fim dos tempos. Além de nos trazer lembrança de tudo que aconteceu no momento de ceia, da crucificação, da ressurreição, porque o que acontece? Quando o mestre toma do cálice de vinho, né, do suco da videira, ele fala que ali é o sangue dele representado para a nova aliança. E ele pega o pão e ele parte o pão, ele corta o pão em pedaços com a sua mão humana e dá a cada um dos seus discípulos. Ou seja, representando que o homem, que a mão humana despedaçaria a carne do Cristo e o seu sangue seria derramado por amor de todos nós. Então ali está muito bem representado aquele momento, aquela hora. A gente vê em Mateus, capítulo de número 22, eu vou abrir aqui para acompanhar com os irmãos, Mateus 22, vocês podem abrir aí nas suas Bíblias, fala da parábola da festa de casamento, como o Senhor trabalha essa festa de casamento no sentido escatológico, no sentido dos últimos dias, dos últimos tempos. 22, versículo 1 ao 14. A palavra da festa de casamento. De novo Jesus lhe falou por parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa. É o que o Senhor está fazendo, chamando todos nós para a festa. Mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outro servo dizendo: diga aos convidados, eis que já preparei meu banquete. Os meus bois e animais de engorde já foram abatidos. Tudo está pronto. Venham para a festa. Venham para a festa. Vai ser uma grande festa. Comida, bebida, alegria, gozo. Ele chama. Ele manda servos. A primeira vez, ele manda a segunda vez. Ele está chamando. Aí nós podemos ver os profetas, os apóstolos. E o chamamento é constante. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro agarrando os servos, os maltratavam e até matavam. Novamente, o simbolismo dos profetas, né? E continua o versículo 7. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse os seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Ou melhor, os convidados não eram dignos. Os convidados não quiseram aceitar. Aí nós temos uma referência, né, ao povo da antiga aliança, né, que não ouviram o chamado. E ele continua: vão, pois, aqui novamente o dono da festa fala, vão, pois, para encruzilhadas dos caminhos, convindo para o banquete
todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus, bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, vestes de casamento. Novamente a gente trabalha aqui com a questão simbólica. Então Deus chama todos, tanto justos como injustos, né? Aquele que está ali do lado de Cristo na cruz do Calvário, né? Aquele ladrão também foi salvo, mas é preciso ter as vestes nupciais, e essas vestes você só consegue através de Cristo, através de uma aliança no sangue de Jesus. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Versículo 13. Então o rei ordenou aos serventes: amarre os pés e as mãos dele e atire-no para fora, nas trevas. Novamente o simbolismo. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, então se a sua vida não tem andado em conformidade com a palavra, você ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo, você foi chamado, você não quis atender a voz do Senhor, você deixou de ser um dos escolhidos de Deus. Nesse momento, talvez a sua salvação, a sua vida esteja por um fio. E hoje, nessa noite de ceia, é um momento de reconciliação, de retorno, de volta ao lar. Faça uma aliança com o Senhor, uma aliança séria. Tome as vestes nupciais para que você não seja deixado de fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. O último ponto dessa pregação, rápida, porque nós ainda temos um momento de ceia, é a vinda de Jesus. Então nós trabalhamos no início aqui a questão do anúncio da sua morte, porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes do cálice, anunciarei a morte do Senhor. Nós vimos a importância da proclamação do Evangelho, da proclamação da morte e ressurreição de Cristo. Depois nós temos a esperança na vinda de Jesus, porque Ele nos prometeu que Ele voltaria. Ele prometeu que voltaria. E aí até que Ele venha, e Ele virá, nós só temos duas ordenanças no cristianismo. É o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo te dá a entrada na igreja, no corpo de Cristo, tá? O corpo de igreja, a igreja visível, a igreja invisível. E a ceia do Senhor te dá a comunhão com os irmãos e com Cristo. É o momento que nós estamos em memória de Cristo, lembrando de tudo aquilo, relembrando o que aconteceu no passado, compartilhando da nossa união, da nossa harmonia por Cristo, em Cristo no presente e aguardando o seu retorno escatológico. E agora a vinda de Jesus. Nós sabemos, quero que você abra lá em Lucas 22:18, onde fala assim, olha o que a palavra nos diz: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Isso é o próprio Jesus falando, nos versículos 28 e 30. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Isso ele falando com os seus discípulos. Vocês são aqueles que permaneceram comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou.
Então, o reino de Deus, assim como foi destinado a mim, vai ser destinado a vocês, porque vocês estavam comigo, estão comigo nas minhas tentações. Nós temos passado tentações e provações por causa do nome do Senhor. Por causa do nome do Senhor, muitos são humilhados. Por causa do nome do Senhor, muitas vezes são perseguidos e mortos em outros países. E por causa do nome do Senhor, muitas vezes você é feito de chacota, ou perde um cargo no emprego, ou às vezes deixa até de ser empregado, por causa do nome do Senhor, porque você honra o nome de Deus. Então o que o Senhor está falando aqui para você, eu vos digo, o reino do meu Pai também vai ser destinado a vocês. Versículo 30, para que comais e bebais minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então vai caber a mim e a você reinar sobre a terra junto com o Senhor. E ali nós vamos nos assentar sobre tronos, julgando as tribos de Israel, julgando aqueles outros povos que não ouviram e não atentaram ao chamado do Cristo, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor, porque os seus corações estavam com o coração de pedra, os seus ouvidos como se estivessem tampados, não quiseram atender a voz de Deus. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer do pão no reino de Deus. Bem-aventurado o que comer do pão no reino de Deus. Mas para que você coma do pão no reino de Deus, é necessário que você tenha uma vida com Deus. É necessário que você tome uma posição. Hoje, nessa noite com Cristo, modifique a sua vida, transforme a sua forma de ver e de viver neste mundo. Quero deixar para você a parábola do grande banquete, que também é muito similar à parábola que nós lemos antes, né, da festa de casamento. Veja bem, é uma parábola também escatológica, que fala das últimas coisas. Vamos abrir em Lucas 14, versículo 16 ao 24, nós já estamos caminhando para o fim da nossa pregação da palavra de Deus. E eu esqueci de falar o título, mas o título é Até que Ele Venha. O título dessa pregação, desta noite de domingo, é Até que Ele Venha. E o tema é um tema escatológico, realmente, da volta do Cristo, do final dos tempos. Vamos lá, então? 14, 16 em diante, olha o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. A palavra da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estava à mesa com Jesus disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. E ele continua. Jesus, porém, respondeu: certo homem, ele começa a contar uma história, uma parábola, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo que já está preparado. Mas todos eles, um por um, começou a apresentar desculpas. Aqui você vê que é um pouco diferente, né? Aqui eles começam a apresentar desculpas. Primeiro diz: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro diz: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, peço que me desculpe. Outro diz: casei-me, por isso não posso ir. Quantas desculpas você tem colocado para não estar na casa do Senhor, para não tomar uma posição por Cristo? Eu sou muito jovem. Eu primeiro quero me casar, para depois ir para a igreja. Não, eu quero viver a vida, curtir bastante. Quando eu for bem velhinho, aí minha vida vai ser só para Cristo, dentro da igreja e tal. E desculpas. Não preciso terminar minha faculdade. Preciso estudar para conseguir um bom emprego. Aí sim, depois... Então, sempre tem as desculpas. Versículo 21, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos e cidades e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, tragam todos. Mas traze o servo e lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Quer dizer, tem
muito lugar ainda. Então o Senhor disse ao seu servo: sai pelo caminho, atalho e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Triste coisa é você ser convidado, você ser chamado como você está sendo hoje, nessa noite. Cristo está aí. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus está te convidando, chamando, clamando, falando no seu coração: vem. Vem porque essa é a hora. Vem porque esse é o momento. E você chamado, sendo convidado, você: eu não quero, eu não quero, eu não desejo. Há uma história que eu ouvi uma vez de um homem que estava condenado à morte. E ele ia ser enforcado no dia seguinte. As pessoas gostavam muito dele e começaram a pedir ao governador do estado que intervisse para que ele não fosse morto. E aí, depois de muito falar, o governador: tudo bem. O governador se vestiu como um padre, pegou uma Bíblia, colocou o perdão, governamental dentro da Bíblia e fechou. E foi visitar esse homem. Quando chegou lá, esse homem começou a brigar: olha, eu não quero ver nenhum padre, nenhum pastor, não quero ver nenhum religioso, isso e aquilo. Começou a blasfemar e tal. Olha, e o governador, vestido de padre, falou: olha, eu tenho aqui o seu perdão. Com a Bíblia fechada, eu tenho aqui o seu perdão. Eu tenho aqui aquilo que você precisa para ser liberto, para não morrer, para ser salvo. Eu não quero isso. E empurrava a Bíblia e tudo, e ele pegou, foi embora. Depois que aconteceu aquele momento que o governador saiu, o carcereiro falou: você é louco. Aquele era o governador, vestido, e contou toda a história. Chegou o momento, ele ia morrer por injeção letal, morte por injeção letal, e perguntaram se ele queria falar alguma coisa. Ele falou: eu quero falar. Ele falou: eu quero dizer que eu estou morrendo não pelo que eu fiz, não pelos atos que cometi, mas porque eu rejeitei o perdão, porque eu rejeitei aquilo que Deus tinha para mim. Então, muitas vezes você está morrendo não porque você pecou, porque você falhou, porque você errou, mas porque você não aceita, você não quer o perdão de Cristo. Aí talvez você não quer: como, pastor? Eu quero, lógico. Então tome atitude de arrependimento, tome posição de arrependimento, mostre que você realmente mudou. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu mudei, eu sou um outro homem, eu sou uma outra mulher. Então demonstre com atitudes, com ações. Não seja só da boca para fora, mas demonstre com atitudes que você realmente mudou. A conclusão que chegamos aqui, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, a gente sabe disso, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Está em Mateus 24, de 12 a 14. Em Apocalipse fala dessa última ceia, que vai ser, ou melhor, da primeira de muitas ceias, que vão ser realizadas no céu. São as bodas do Cordeiro. Ali nós nos reuniremos, ali nós cearemos com o Senhor. Nós vamos ter a nossa última ceia nessa terra, depois de estar em várias delas, e teremos as ceias ali junto com o Mestre, no partir do pão, no comer ali, no se alimentar à mesa de Deus. Olha que Apocalipse 19, versículo de número 9, parte A diz: e disse-me, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, se casará com a sua igreja, serão um só. Apocalipse 3, 21 também fala desse momento de ceia, de boda, de festa, de casamento. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, isso Jesus falando, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha isso ali, revelação de Deus.
Olha que 2 Timóteo 2, 11, 13 fala também para as nossas vidas. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. O Senhor sempre será fiel. O Senhor sempre estará ao seu lado. A ceia do Senhor é o maior símbolo da nova aliança. Ou seja, é um novo pacto que Deus firmou com o homem, substituindo a antiga aliança, trazendo a graça e o perdão. Deve ser celebrada sempre, irmãos, com alegria no coração, com reverência e principalmente com a esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa tomar uma posição séria, que os momentos finais você possa estar junto com o Senhor, que na hora do arrebatamento, que as trombetas tocarem, você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, aqui está o teu servo. E com um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e levados aos céus. Não perca esse momento. Não se desvie do caminho do Senhor. Se você andou longe, esse é o momento de você retornar para a casa do Pai. Se você quer tomar uma posição séria, aí na sua casa, onde você estiver, em qualquer lugar que você esteja ouvindo essa palavra, eu quero que você curve o seu joelho, que você incline a sua cabeça e ore comigo agora, nesse momento. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Tenho o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Confesso os meus pecados e falhas e peço que o Senhor me perdoe e me lave com o Teu sangue. E que hoje eu possa ser contado como um dos Teus filhos, como um dos Teus escolhidos. Em nome de Jesus. Eu agora te abençoo, meu irmão, com salvação. E que você talvez tenha entrado na casa do Senhor e saído, que você possa retornar e se alegrar na presença de Deus. Estamos finalizando aqui. Daqui a alguns momentos entraremos no momento de ceia, mas eu quero fazer uma última oração por todos vocês antes da ceia. Depois da ceia nós teremos outra oração e a bênção apostólica finalizando. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra que foi ministrada nesse momento possa invadir o coração dos Teus servos, que a boa semente, Senhor, caia em terreno fértil e possa criar raízes profundas, que possa crescer, frutificar para a vida eterna. Essas pessoas possam dar frutos em abundância e ser homens e mulheres dignos, Senhor, de andar na Tua presença, homens e mulheres salvos pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu os abençoo em Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos cantar mais um então? Nesse hino a gente espera que em cada casa aí vocês possam olhar um para o outro e se abraçar. Amém? Se abraçar e se congratular nessa comunhão tão maravilhosa que só nos foi possível mediante um grande sacrifício, o sacrifício de Jesus, que derramando do seu Espírito Santo produziu esse em nós, esse milagre tão sublime que se chama comunhão. Vamos lá? Já podemos
venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. estamos aqui louvando a Deus. Nunca falte para nós. Podemos exaltar teu santo nome. Nunca falte para nós. Oh, estamos aqui louvando a Deus. Nunca falte para nós. Podemos exaltar teu santo nome. Nunca falte para nós. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando no momento de celebração da ceia. A mesa está preparada e eu peço que você se prepare também. Separe um pedaço de pão e um pouco de suco de uva, suco de videira, e reúna sua família, reúna seus familiares e amigos e vamos cear juntos. Amém? Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, em que vai nos orientar no direcionamento da ceia. Então, se você já separou o seu pão, se já separou o suco de uva, agora pegue a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 em diante. Veja que a palavra do Senhor nos orienta nesse momento de celebração de ceia. Porque eu recebi do Senhor que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Então, esse é um momento que eu quero que você feche os seus olhos, que você faça o seu auto-julgamento, que você faça a sua autoanálise. Não cabe ao pastor da igreja, mesmo virtualmente ou presencialmente, dizer esse ceia, esse não ceia. Isso tem que ser uma autoanálise, uma autoavaliação, porque quando nós nos julgamos a nós mesmos, nos vemos nossos erros, o Senhor está pronto a nos corrigir, a nos direcionar, para que possamos andar de acordo com a palavra de Deus. Então, curva a sua cabeça, faça a sua oração nesse momento, organize a sua vida, peça perdão pelos seus pecados, falhas, erros, lembrando que não há pecado, não há falha, que o sangue de Jesus não possa perdoar. Então, nesse momento, confesse os seus pecados ao Senhor, porque Ele está pronto para te abençoar e te limpar de todos os pecados. Amém? Glória a Deus. Bem, se você já fez isso nesse momento, vamos cear juntos. A palavra do Senhor nos orienta que Ele pegou o pão, deu graças. Senhor, nós abençoamos esse elemento da ceia, em nome de Jesus. E abençoamos agora também o suco da videira, em nome de Jesus. E queremos abençoar agora, nesse momento, os elementos da
casa dos teus servos o pão e o suco de uva nesse momento, que a tua mão, a tua graça esteja sobre esses alimentos, os abençoando. E diz a palavra do Senhor que ele partiu o pão após ter dado graça, dando aos seus discípulos. Então comemos. Em memória do Senhor, comamos agora todos nós, como agora do pão. Aleluia, Senhor. Obrigado por podermos participar desse momento contigo. Participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Do mesmo modo, após ter ceado, tomou o cálice da nova aliança no seu sangue, dando graças, e disse: bebamos todos nós em memória do Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento de ceia. Os elementos aqui, o pão e o suco de uva, representando o teu corpo que foi dilacerado, cortado por amor de cada um de nós. E do suco da videira, representando o teu sangue, derramado na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós, de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus escolhidos. Senhor, abençoa cada um deles com o alimento espiritual, com o renovo, com a graça do Senhor em seus corações. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos terminando aqui nosso culto de domingo, culto de ceia. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Temos aula todas as quintas-feiras, transmitidas pelo YouTube, um bate-papo, um diálogo muito gostoso. E estamos sempre à disposição de cada membro e congregado da nossa igreja, mesmo aqueles que não são. Estamos à disposição para estar orando, conversando e abençoando as vidas. Agora, quero fazer a oração final, despedindo cada um dos irmãos para uma nova semana de vitória. Luta sim, mas de vitória na presença de Deus. Senhor, agora no teu nome, abençoamos o teu povo. No final deste culto aqui transmitido, que as vidas, sim, Deus, que foram tocadas e alcançadas pela tua palavra, sejam também transformadas, que sejam novos homens em Cristo Jesus, transformados pela tua palavra, Senhor Deus, e pelo teu sacrifício remidor. E que logo, Senhor, logo, possamos nos encontrar novamente nas bodas do Cordeiro, ceando na mesa do Senhor, nós contigo e o Senhor conosco. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.